Olá, 901, tudo bem? Professora Aline, mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que esse material é um material complementar, tá? Não se encontra na nossa apostila módulo 2, tá? Ele vai agregar algo a mais à nossa apostila. Então, copiem no verso da apostila ou no caderno, tá? Onde vocês acharem melhor, desde que copiem. Tranquilo? Tá dando início aí mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. Nós já falamos de figuras de sons, lembra? Antes dessa pandemia toda, a gente viu um pouquinho de onomatopeia, lembra? Em sala de aula, bem tranquilo. A matéria é tranquila, tá, gente? Não tem bicho de sete cabeças, não. Prossigamos. As figuras de linguagem ou de estilo são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva, mais bonita, mais requintada. É um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. As figuras revelam muito da sensibilidade de quem as produz, do autor, né, gente, do escritor, traduzindo particularidades estilísticas do autor. A palavra empregada em sentido figurado, conotativo, passa a pertencer a outro campo de significação mais amplo e criativo. O que eu quero falar com isso nesse parágrafo? Que cada autor tem sua particularidade, tem seu jeito de escrever o seu texto, tá? E para que isso aconteça, ele utiliza essas ferramentas, que é a metonímia, a metáfora, a catacrese e entre outras, tá? Que veremos ao longo das nossas aulas. Tranquilo? Sentido figurado, sentido denotativo, nós também vimos, lembra? Conotação, denotação, denotação, linguagem literal, linguagem do dicionário. Sentido figurado é algo irreal, algo imaginário, tá? Então, os autores, eles têm essa autonomia de usar o sentido figurado. Tranquilo? Nós vemos muito isso em livros, principalmente em livros infantis, tá? Então, é um recurso que é muito utilizado para texto, tá bom? Prossigamos. As figuras de linguagem classificam-se em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras sonoras, que nós já vimos, figuras de construção ou sintaxe. Hoje eu vou abordar com vocês figuras de palavras, tá? A gente vai entrar um pouquinho aí para tirar algumas dúvidas e ver que é uma matéria muito tranquila. Vamos estar dando início com a metáfora, que consiste, né, em um artifício linguístico capaz de estabelecer uma relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado de alguma palavra. Algo importante é que na metáfora sempre vai estar subentendido, tá, gente? Por isso que o aluno tem que se atentar um pouquinho, porque a metáfora ela faz essa comparação, né, essa relação de maneira subentendida. Tá? Tem que ter um certo feeling para poder identificar. Eu trouxe um exemplo aí. Ela é a luz que ilumina meus dias. Nesse primeiro exemplo, nesse caso, a relação entre ela e luz, que ilumina meus dias, é mantida pelo verbo ser. Ela é algo, mas isso não quer dizer que ela literalmente seja luz. Estabelece aí uma relação figurativa com o sujeito, ela, marcada pelo verbo de ligação ser. A vida não é um mar de rosas. Aqui, né, eu tenho um elemento de ligação, não, estabelecida pelo verbo ser, lembrando que mar de rosa está sendo usado aí no sentido figurado, que quer dizer que a vida não é composta só de coisas boas. Conseguiram perceber a relação entre o exemplo 1 e o exemplo 2? Né? Essa relação semântica, tá? Que existe na metáfora? E em si, na linguagem, na figura de linguagem de modo geral. Vamos lá, comparação.
Diferentemente da metáfora, estabelece uma aproximação entre dois elementos que se identificam sendo ligados por conectivos de comparação. Aí eu coloquei para vocês, assim como, tal que nem. Exemplo, a vida não é como um mar de rosas. Eu tenho o mesmo efeito de sentido, mas agora a ligação entre o sentido próprio, que é a vida, e o sentido figurativo de um mar de rosas, está sendo ligado pelo conectivo como, que está estabelecendo, então, uma relação de comparação. Trouxe também um trecho da música de Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Nesse caso, é evidente, né? É nítido a comparação que há. Porque ele está deixando claro que nada do que for acontecer, né, vai se comparar, né, do que já foi anteriormente, né? Aí a gente pode perceber que que eu posso substituir esse do jeito que pelo conectivo de comparação, assim como que eu terei o mesmo sentido, tá, da frase. E é o mais usado, do jeito que a gente quase não usa muito na língua portuguesa, não. A gente usa mais assim como, que também traz a ideia de comparação. Metonímia. A metonímia corresponde à transposição de significados. É o emprego de um nome por outro, estabelecendo uma relação de proximidade de sentido. Mariana admira Portinari. Nesse caso, eu tenho a troca da obra pelo autor. Isso não quer dizer que ela, Mariana, admire a pessoa Portinari, o homem Portinari. Espera-se que Mariana admire as obras de Portinari. Houve aí uma substituição do autor pela obra, tá? Acontece muito na metonímia. Trocar o autor pela obra. Outro exemplo, o pai de Jorge possui 100 cabeças de gado. Nesse caso, existe uma substituição de uma parte pelo todo. Eu não quero dizer que o pai de Jorge possui 100 cabeças de gado. Na verdade, com a utilização da metonímia, o que se expressa é que o pai de Jorge possui, na verdade, 100 animais e não 100 cabeças de gado. Somente. Tem nesse caso a substituição da parte pelo todo. Também é um recurso da metonímia. Outro exemplo de metonímia é a substituição da marca pelo produto. Exemplo, na farmácia procura-se por cotonete, né? Tem cotonete? A gente costuma falar isso. Isso aí eu estou fazendo o quê? Substituindo a marca pelo produto. Na verdade, cotonete é um produto. Cotonete, perdão, é a marca, não é um produto. O que eu quero dizer é que na farmácia há hastes flexíveis, né? Essa é a diferença. A gente tem um hábito de falar o produto pela marca, maisena, né? Ah, vou no mercado, traz maisena. Não é maisena, é amido de milho. Maisena é uma marca, tá, gente? A metonímia também tem esse poder de trocar, né? De fazer essa relação da marca pelo produto. Outro exemplo aí é a catacrese, né? Que ocorre quando, por falta de um termo específico para designar determinado sentido, emprega-se outro por empréstimo. Exemplo, pé da cadeira. A cadeira não tem literalmente um pé, mas nós sabemos que o pé é o que dá sustentação à cadeira. Não é isso? A gente não observa isso? Que a cadeira, quando nós sentamos, não percebemos? Não, esse pé tá torto, ó, o pé vai quebrar, a gente percebe logo. Não é algo visível, tá? Chama-se catacrese. Quando eu falo maçã do rosto, não existe uma maçã própria para o rosto. Nos referimos, então, à parte da bochecha, tá, gente? Outro exemplo, dente de alho. Não existe um dente de alho. Na verdade, é uma partezinha do alho.
Então, meus amores, nesses casos temos a catacrese, mudando o valor semântico das palavras. Sinestesia. Trata-se da associação de sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Exemplo, a menina tem uma voz doce. Doce é uma sensação percebida pelo paladar, enquanto a voz é escutada e percebida pela audição. Notou a relação de sentido? A voz corresponde à audição, né? E doce corresponde ao paladar. A associação desses dois sentidos configura a sinestesia. A mesma coisa no exemplo abaixo. As cores quentes estão em alta no verão. Cores é algo percebido pela visão, que é um dos órgãos de sentido. Quente é percebo o quente pela sensação da pele, não é isso? Pela sensibilidade da minha pele, se está calor. Percebeu a relação desse sentido, da associação desse sentido? Toda vez que eu tenho essa relação, eu estou falando de uma sinestesia. Antonomásia ou perifrase. Dependendo da gramática, você vai ver um nome ou outro, mas quer dizer a mesma coisa, ok, querido aluno? Consiste na substituição de um termo por outro, que o identifique com facilidade. Exemplo, hoje tem show do rei. Nesse caso, rei no Brasil refere-se quem, gente? A Roberto Carlos. Porque ele é rei mesmo de posse? Não, porque ele é um grande cantor brasileiro, né? Então substitui-se rei pelos seus grandes feitos dentro da música. No zoológico, admirou-se pelo rei da selva. Nesse caso, nos referimos ao leão ou os leões, reis da selva, né? A associação que seria o rei da selva configura um entendimento fácil por essa expressão. A cidade maravilhosa continua bela. No Brasil, quando falamos cidade maravilhosa, nos remete literalmente à cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Então, gente, isso é uma antonomásia ou uma perifrase. É eu trocar um termo a algo a que ele equivale, tá? Nossa aula termina aqui. Vou estar fazendo outros vídeos com o restante das figuras, né, de linguagem. Vou estar disponibilizando na plataforma nosso exercício sobre a aula de hoje, bem tranquilo. Fiquem de boa, não precisa ficar nervosos, estressados, não. Que é coisa importante, mas é de fácil compreensão, tá? Um forte abraço para vocês. Fiquem na paz.